Dando seguimento ao nosso curso de diabetes mérito em atenção primária, vamos agora para o capítulo 6, que é do manejo farmacológico do paciente diabético. Este capítulo é o capítulo mais denso da aula, mas não significa que é o mais importante, na minha opinião. Como eu já falei por diversas vezes, o capítulo que eu considero mais importante, e eu acho que as nossas energias precisam ser mais bem investidas, no capítulo 5, no manejo não farmacológico, na abordagem à motivação do nosso paciente diabético. Dito isso, o manejo farmacológico, quando bem indicado, quando consciente, utilizando das melhores das tecnologias que nós temos à disposição na atenção primária, ele também é, lógico, evidentemente, extremamente eficaz. Antes da gente começar a falar propriamente do manejo farmacológico, vamos fazer só um pequeno lembrete das nossas metas terapêuticas, tá certo? Aqui são as tabelas, novamente, do que você está buscando no teu diário glicêmico do teu paciente, o que você está esperando de meta terapêutica do teu paciente diabético, tá certo? Então, de novo, não vou ler a tabela, vocês podem dar pausa no vídeo e revisar, ok? E os pacientes idosos também. Vamos para a parte 1. O capítulo de manejo farmacológico, na verdade, as diretrizes, tanto brasileiras, quanto americanas, quanto europeias, elas acabam que deixam de uma maneira um pouco confusa, porque elas meio que separam o manejo de paciente de diabetes tipo 1, do tipo 2 e tal. E eu acho que isso, às vezes a gente acha que existe uma grande diferença entre os manejos. E, na verdade, não é. Não existe essa diferença. E como eu estou dispondo esse capítulo de manejo farmacológico? Vamos supor que esse é um paciente de diabetes do tipo 2, tá certo? Em que a gente vai iniciando uma terapia puramente oral e que no decorrer da doença, na falha terapêutica, na própria progressão da doença, da diminuição da insulina, a gente vai migrar para acrescentar a insulina e, em último caso, uma insulinização plena. Porque a maneira como a gente vai fazer a insulinização plena, ela é a mesma para o paciente de diabetes tipo 1 e do tipo 2. Então, a gente vai fazer essa transição. Paciente sem uso de insulina, para o uso parcial, para o uso total. Ok? Vamos lá. Nossa parte 1, então, a gente vai para os hipoglicemiantes orais. Vamos fazer uma visão geral, porque são novas classes, é uma nova maneira de abordar. Na atenção primária, nós já vivemos uma realidade de alguns pacientes de um melhor perfil socioeconômico, a possibilidade de acesso a novas medicações, e a gente sai da faculdade muito inseguro, sem conhecer essas novas classes medicamentosas, a gente que fica só no metformina, glibenclamida, metformina, glicazida, e acaba que se sente muito inseguro quando a gente vai lidar com novas medicações, ouvir novos nomes comerciais, a gente não sabe bem o que esperar. Então, vamos fazer uma abordagem geral, certo? Falando de todas essas classes. Os valores de preço aqui divulgados nessa aula, eles foram baseados em busca em sites nas principais redes de farmácia em Fortaleza, no Ceará, e, evidentemente, podem variar dependendo da localidade e ajustes de preços com o tempo, tá certo? Os valores divulgados eles devem ser meramente ilustrativos, para você estimar uma faixa de preço, para saber qual classe medicamentosa você vai entrar e qual classe você não vai entrar. Principalmente, isso é a realidade em todas as diretrizes, as barreiras financeiras, às vezes, são modificadores de curso clínico. Às vezes, aquele paciente que tem uma condiçãozinha melhor para acessar, ter um acesso a uma medicação a mais oral, ele vai ter um manejo mais fácil, um controle mais fácil, naquele que é o paciente que ele já tem um rendimento menor, por ele receber menos, ele também tem determinantes sociais de saúde que são mais agravantes, é um paciente de uma menor classe, de uma menor classificação em relação à alfabetização, às vezes são pacientes analfabetos funcionais, que não entendem bem os termos que a gente usa, e esse paciente que, na verdade, precisaria de esquemas cada vez mais simples, a gente acaba fazendo uso de medicações mais complexas ou mais antigas, com mais efeitos adversos. Quando, na verdade, vai para ser o contrário, né? Vamos lá, a parte geral, uma visão geral, certo?
Os hipoglicemiantes orais, as classes medicamentosas, eles se dividem em 4 coisas que um hipoglicemiante oral pode fazer, certo? Ou eles aumentam a secreção de insulina, são chamados de secretagogos. Dentre esses secretagogos, existe a sulfonilureias, que é o de uso rotineiro na atenção primária, né? A glibenclamida e a gliclazida, que elas meio que simulam uma insulina basal, como se estivesse colocando, certo? E as glinidas, que é uma outra classe de secretagogos bem menos utilizada, que elas meio que simulariam a nossa insulina regular, nossa insulina prandial, certo? Nós temos também aqueles medicamentos que são chamados anti-hiperglicemiantes e não hipoglicemiantes. Eles não aumentam a secreção de insulina. Nós temos a metformina, representando as biguanidas, como único da classe. Nós temos a pioglitazona, representando as glitazonas, como única da classe. E nós temos a acarbose, como inibidores da alfa-glicosidase, como único representante da classe. Como observação que faço, a carbose ela não é nem mencionada nas diretrizes americanas e europeias, e ela é mencionada nas diretrizes brasileiras, mas assim, quase esquecida, entendeu? Porque é uma medicação de muito pouca eficácia em relação à diminuição de hemoglobina glicada e muitos efeitos colaterais. Então, é uma medicação em desuso, tá certo? Nós temos aquelas medicações que elas aumentam a secreção de insulina de maneira dependente da glicose, a resposta de insulina do corpo pelos aumentos de nível de glicemia. E, além disso, uma supressão do glucagon. De uma maneira simplificada, essa classe de medicamentos são chamados os incretínicos, tá certo? Nós temos aí os inibidores da DPP-4, que são as gliptinas, e os análogos da GLP-1, que são as TIDAs, tá certo? Eu coloquei os nomes assim, gliptinas, TIDAs e glifosinas nessa terceira classe, para você saber que quando o nome da droga termina nesse sufixo, é dessa classe, tá certo? E de maneira também mais fácil para a gente sair identificando na nossa aula a corzinha do quadradinho em que o nome dessas drogas vão estar no decorrer daqui para frente da aula, vai ser sempre a mesma, para você também poder fazer esse link mental visual, tá bom? Por último, nós temos a classe medicamentosa que promove a glicosúria, portanto, não tem uma relação com a secreção de insulina, ou os fármacos de efeito renal, certo? Que são os inibidores das SGLT2 ou as glifosinas. Esta aqui é uma tabela que eu também não vou me ater de ficar lendo a tabela. Você pode dar pause no vídeo para ver essa tabela. É uma tabela também legalzinha de você dar print e ter no seu celular, tá bom? Em relação à queda de hemoglobina glicada, qual é a interferência do peso, quais são as suas indicações principais, tá certo? Quais são as suas contraindicações principais. Esta aqui é uma tabela que é um resumo dos próximos slides, porque de fato é um capítulo denso, né, pessoal? Vamos agora destrinchar a tabela que eu mostrei. Vamos para os secretagogos, as sulfonilureias e as glenidas. As sulfonilureias, elas têm um custo mensal de 0 a R$ 40, portanto, das classes medicamentosas, elas são mais baratas. A título de curiosidade, elas também são a primeira classe medicamentosa de hipoglicemiantes orais, primeiro antes, inclusive, do que a metformina, tá certo? Dentre elas, das sulfonilureias, nós temos a glibenclamida, também chamada de gliburida, ok? Nas diretrizes americanas e diretrizes europeias. A gliclazida, a gliclazida de liberação prolongada e a glimepirida. Coloquei aqui o nome de marca, de referência, a qual geração pertence, a posologia na tabela, tá certo? E algumas particularidades. Também não vou ficar me atendo a ficar lendo essas particularidades de uma maneira geral, tá certo? Mas eu vou fazer, lógico, as pontuações importantes. Por exemplo, que a glibenclamida ela não é mais recomendada pelas novas diretrizes internacionais. Por quê? A glibenclamida ela é um fármaco de origem, ela foi criada em 1966. Então, para você ter ideia de quão obsoleta ela seria para o diabetes, vamos fazendo uma comparação para a saúde mental, o diazepam, que a gente já sabe que não é uma medicação para ficar sendo usado no paciente de saúde mental,
ele é de 63. Então, são fármacos da mesma idade praticamente. Então, a gente está lidando com esse tipo de medicação. Como é da sulfonilureas de via-vida mais longa, é o que tem mais efeitos colaterais e que causa maior chance de hipoglicemia, tornando esse fator uma contraindicação relativa em pacientes idosos. A gliclazida, nós temos a gliclazida de liberação prolongada, de uma tomada ao dia, e tem a gliclazida que pode ser de mais de uma vez ao dia, certo? Pela disponibilidade do SUS e ter um perfil farmacocinético melhor entre as sulfonilureas de segunda geração, entre Ereg e Becamida, esta costuma ser a medicação de escolha a nível de atenção primária, certo? Mas também existe a glimepirida, que é um fármaco de terceira geração, que tem uma posologia de uma vez ao dia e que, dentre as sulfonilureas, é que tem a minha vida mais curta, menos efeitos colaterais e uma menor chance de hipoglicemia. Nossa, mas a sulfonilureas é uma classe de medicação mais tão antiga, por que a gente ainda usa? Porque estão entre as medicações mais eficazes na diminuição de hemoglobina glicada. Só isso já justifica, tá certo? Dentre as indicações mais comuns, nós temos os pacientes de diabetes tipo 2 em que há mais sinais de insulinopenia, certo? Aqueles pacientes diabéticos tipo 2 magros. Essas seriam das principais indicações, ok? E dentre as vantagens delas, eles são eficazes, como eu falei. Eles têm uma repercussão na diminuição de complicações microvasculares e são disponibilizados pelo SUS, portanto, são extremamente acessíveis. Como efeitos adversos mais comuns, e aí nós temos pelo menos 5% dos pacientes apresentarem ganho ponderal, alterações visuais transitórias, turvação visual, isso assusta o paciente, e paciente idoso isso pode ser um facilitador de queda, as náuseas, a sensação de plenitude gástrica, dor abdominal, diarreia, certo? Nós temos como contraindicações relativas o paciente após o infarto do miocárdio, o paciente com insuficiência renal, o paciente com insuficiência hepática. Nós temos como contraindicações absolutas gestantes e pacientes com insuficiência renal crônica. Dos secretaboulos, nós também temos as glinidas, como eu falei para você, de custo mensal entre 80 e 270 reais, mas normalmente beirando os 270 reais ou mais. Por que eu digo isso? Porque como são medicações de 3 tomadas diárias, lembrando para fazer que eu fiz uma comparação das glinidas como se fosse a insulina de ação rápida, então as 3 tomadas diárias, por isso, é preciso muitas vezes mais de uma caixa por mês. Por causa disso, às vezes a caixa é entre 80 e 100 reais, mas como você precisa de mais de uma caixa por mês, isso encarece o seu tratamento, tá certo? Dentre as glinidas, uma, uma, uma observação importante das glinidas é que a repaglinida, que é conhecido como novo norma, ele pode ser usado em pacientes de doença renal crônica, diferente das fenilureas, mas ele interage com contraceptivos orais, certo? Veja que eles têm que ser usados antes de cada refeição, tá certo? Isso é importante. Então, realmente reforçando essa ideia de que as bebidas são como se fossem insulinas rápidas, né? E que a nataglenida, ela é um derivado da fenilalanina, lembrando daquele paciente com fenilcetonúria, ok? De indicações mais comuns, como os outros secretários públicos da sulfonilurea, assim, ele compartilha as indicações, certo? Mas ele tem vantagens sobre as sulfonilureas. Como ele tem uma início de ação mais rápido e uma via-vida mais curta, eles diminuem os riscos de efeitos adversos da hipoglicemia. Eles podem ser usados na doença renal crônica, mesmo na grave. De efeitos adversos mais comuns, eles têm os mesmos efeitos adversos das sulfonilureas, mas de mais brandos e menos comuns. E entre contraindicação relativa a doença de insuficiência hepática grave e contraindicação absoluta, gravidez. A partir dos nossos antiperglicemiantes ou normoglicemiantes, nós temos a famosíssima metformina, nós temos a pioglitazona. Eu vou só pontuar a carbose, tá certo? Então, aqui, a metformina, o custo mensal dela varia de 0 a 80 reais por mês, certo? Nós temos 2 tipos de metformina. A metformina simples, que pode ser tomada até 3 vezes ao dia, e a metformina XR, de liberação prolongada, meu povo, é de uma vez ao dia, tá certo? Vamos simplificar a posologia do nosso paciente, tá bom?
Em relação a particularidades, ela deve ser descontinuada 48 horas antes de qualquer exame com contraste iodado se o paciente tiver um triglicerídeo baixo. Existe um risco de reacidose lática em pacientes sépticos. Ela pode causar a longo prazo deficiência de vitamina B12. Então, se o paciente começa a ter parestesias, um paciente diabético de longa data, de mais de 5 anos de diabetes, pode ser uma causa, ok? E a fórmula de liberação prolongada diminui os efeitos adversos gastrointestinais que são muito comuns no nosso dia a dia. Aquele famoso amargor na boca, né, pessoal? De indicações mais comuns é a medicação de primeira escolha no diabetes tipo 2. Lembrando que esta é a única recomendação de força A nas diretrizes americanas, que são as mesmas diretrizes compartilhadas com a europeia de uma maneira geral, e que a única outra recomendação de força A é que os determinantes sociais precisam ser levados em consideração na construção do plano de equidade. E como vantagem da metformina, de diferenciar dela das outras medicações, é que ela está indicada, inclusive, no paciente pré-diabético, certo? Como vantagens, só vantagens, tá certo? Uma medicação eficaz, então ela tem também a diminuição de até 2 pontos de hemoglobina glicada, igual a sulfonilureas. Ela não induz hipoglicemia, que é uma complicação muito grave, né? Ela induz perda ponderal. Os efeitos adversos graves dela são raros, é uma droga segura, ok? É uma medicação que melhora o perfil lipídico, que diminui os eventos cardiovasculares e ainda é de graça, disponibilizada pelo SUS. Aqui, quando eu citei o custo de R$ 80, porque a metformina de liberação prolongada, existem formulações aqui de maior posologia, de maior dosagem, que elas são compradas. Então, pode custar até isso no mês, tá certo? De efeitos adversos mais comuns, nós temos essa alteração no paladar, né? O amargor na boca. E sintomas gastrointestinais, epigastro, apetência, náuseas. De contraindicações relativas, o clírico menor de que 45, que requer ajuste de dose, e em idosos fragilizados, lembrando que os idosos fragilizados têm um risco ainda maior de acidose lática, que é uma complicação de mortalidade de 80%, e contraindicações absolutas, qualquer tipo de acidose metabólica, seja qualquer que seja a condição que pode causar hipóxia tecidual, insuficiência cardíaca instável, insuficiência respiratória, infarto recente ou choque, aquele paciente que está internado, né? Ou aquele paciente que você acompanha a nível domiciliar, que é um diabético que está nas últimas 48 horas, que entrou em choque, séptico, que você resolveu não intervir mais com antibiótico terapia, suspende a metformina, tá certo? Para você não fazer distanásia. Aquele paciente que tem doença renal, de clínica renal menor do que 30, paciente com insuficiência hepática grave, paciente com insuficiência cardíaca grave, descompensada, paciente com insuficiência pulmonar. Reforçando a questão da hipóxia tecidual para não aumentar o risco de acidose lática, certo? Nós temos a pioglitazona, que ela é uma medicação que é também muito boa e que ela tem um custo relativamente barato também, tá certo? Depende da dose, de 15 a 45, né? A pioglitazona é o único também de sua classe, que é aprovado, mas ela é muito problemática com mulheres jovens ou mulheres na pré-menopausa, acima de 40 anos, porque ela tanto induz ovulação, quanto ela diminui a eficácia do contraceptivo oral. Então, é uma droga fazedora de meninos, tá certo? Tomar cuidado em relação a isso. Ela também apresenta interações medicamentosas importantes, atorvastatina, levotiroxina, topiramato, erva de São João, que é uma fitoterapia bem estabelecida para transtornos mentais comuns, e fibra, à base de psílio. Ela também é uma medicação que aumenta o risco de câncer de bexiga, mas não é um grande aumento, tá certo? Existe essa associação. De indicações mais comuns, aquele paciente diabético que tem uma resistência insulínica elevada e pacientes com histórico de hipoglicemias. Como é uma medicação normoglicemiante, ou seja, que não causa hipoglicemia, aquele paciente que você está fazendo de uma outra medicação mais potente, ou talvez mais indicada, ele começa a ter hipoglicemia e nós queremos evitar este evento a todo custo, a muito custo, não é todo custo, mas muito custo, a gente às vezes troca a medicação para pioglitazona para evitar esse tipo de complicação. Como vantagens, é uma medicação eficaz, não tão eficaz, ela induz uma queda de até 1,4, ela melhora o perfil lipídico também,
Ela é eficaz para esteatose hepática quando a pessoa tem a esteatose hepática comorbe ao quadro de diabetes. A hipoglicemia é bastante rara e ela tem um custo relativamente acessível, ok? Nas diretrizes americanas, quando eles fazem essa distinção, eles são tão conscientes de que com o custo impacta tanto que eles fazem essa distinção. Se o custo for um fator relevante de escolha de medicação, a pioglitazona é uma fármaco de segunda escolha, depois da metformina, sempre. De efeitos adversos mais comuns, ela aumenta o risco de descompensação de insuficiência cardíaca às custas de retenção de fluidos, de edema, certo? Então, isso é muito importante, ok? A visão normal, formigamentos e aumento de transaminases hepáticas também é muito comum. Contraindicações relativas à insuficiência cardíaca assintomática e osteoporose, e contraindicação absoluta, insuficiência cardíaca grau 3 ou 4, ou seja, sintomática, e paciente que tem hepatopatia, ou seja, TGT acima de 2,5 do limite superior. Nós temos a carbose, de novo, que é só pontuando que ele não é mais recomendado nas diretrizes internacionais, mas pode ser mastigado, tá certo? Que tem como indicação mais comum? Nenhuma. Ele é uma medicação de exclusão, certo? Uma opção de exclusão, porque ele é pouco eficaz e os efeitos adversos são muito comuns. E a única vantagem que tem é que não tem um custo relativamente acessível, ok? Ele tem efeitos adversos gastrointestinais bastante intensos, incômodos, flatulências, extensão abdominal, dores abdominais, diarreia, elevação de enzimas hepáticas em frequência mais rara. Tem como contraindicação relativa hepatopatia, porque existem casos relatos muito raros de hepatites fatais, principalmente em população nipônica, e tem como contraindicações absolutas gravidez, doença intestinal, né? Síndrome de dados furtivos, porque ele meio que funciona como um ele impede a absorção de nutrientes, né? Se o paciente já tiver síndrome de absortivos, esqueci o nome, eu acho, que causa efeito osmolar, supurgante, acho, tá certo? Depois eu lembro o nome. O manitol também é um. Eu esqueci o nome do coisa, mas ele tem esse efeito, ele evita a absorção dos nutrientes. E se o paciente já tiver uma síndrome absortiva, doença inflamatória intestinal, doença ulcerosa péptica, tiver um crescimento baixo, isso aí é um fator de contraindicação absoluta. Na parte 4, nós temos os incretínicos, tá certo? Que são os inibidores da DPP4, as gliptinas, e os análogos da GLP-1, as tidas, tá certo? Cozinha amarela, para você lembrar, ok? São medicações também de custo mensal relativamente acessível. Depende muito da dosagem que você está fazendo, da posologia que você está fazendo, ok? Mas existe esse custo relativamente acessível, certo? Aqui existem algumas medicações que a gente acaba escutando muito no dia a dia, principalmente aquele paciente que tem linha de cuidados, a gente não sabe bem o que é, nós temos a Janúvia, a Nesina, certo? De uma maneira geral, os inibidores da DPP4, as gliptinas, eles são de posologia de uma vez ao dia. Como única exceção, nós temos o Galvus, certo? A vida gliptina, que é de 2 tomadas ao dia, certo? Mas ele é uma medicação sem interações farmacológicas relevantes. É um grupo de medicamentos bastante seguro. As indicações mais comuns dos inibidores da DPP4, das gliptinas, é a necessidade de diminuir riscos de hipoglicemia, porque é uma medicação bastante segura, com pouca interação farmacológica, tá certo? Ele tem poucas contraindicações, refação. Ele tem um custo relativamente acessível, mais ou menos na casa das glitazonas. Não induz ganho polirenal, isso é muito importante. E tem poucas interações farmacológicas. Então, naquele teu paciente que tem polifarmácia, já é uma medicação boa, né, de escolha. De efeitos adversos mais comuns. Paciente com dor articular, então isso é uma coisa importante naquele teu paciente que já tem queixas articulares crônicas, ele pode tanto da dor articular quanto também dorsalgia mecânica, tontura, cefaleia, tremores, exantema, urticária, como contraindicação relativa à história prévia ou atual de pancreatite recente, qualquer que seja a pancreatite, e tem como contraindicação absoluta somente a amamentação. Então, é uma medicação bastante segura.
Nós temos os análogos da GLP-1, as tidas, que são as medicações mais onerosas, certo? As mais caras dos grupos de hipoglicemiantes orais, com o detalhe que os análogos da GLP-1 eles não são orais também. Eles são de uso subcutâneo, tá certo? Então, eles também têm esse incômodo. Se a nossa intenção de usar da gente não é para insulina, é para evitar, porque a gente sabe que a adesão à insulina é baixa, por causa do incômodo da aplicação, por causa do incômodo da orientação que tem que ser dada, que existe a gente tem que ter esse cuidado. Então, as gliptinas, apesar de serem medicações excelentes, elas são medicações muito boas, inclusive como curiosidade, a liraglutida, ela é fármaco de primeira linha no tratamento farmacológico da obesidade. Eles têm a comodidade de ter uma posologia simplificada, tipo assim, de dose, porque insulina você tem que fazer tantas unidades pela manhã, tantas à noite, dessa uma, dessa outra, então eles não têm esse problema, tá certo? Eles têm também a comodidade da posologia de uma vez ao dia. A diretriz das diretrizes brasileiras, elas estavam um outro análogo da GLP, mas que desde 2013 ele já foi descontinuado. Ele tinha uma comodidade maior de aplicação de uma vez por semana, mas ele foi associado a alguns efeitos de risco e os estudos foram interrompidos por causa disso. Este aqui são as imagens dessas medicações que eu citei para você, a exenatida, a bieta, a victosa, que é a liraglutida, a lexinatida, a lexúmia, tá aqui elas, como é que elas funcionam, tá certo? As diretrizes americanas falam que quando o problema não é dinheiro, é a medicação de segunda escolha, certo? Porque ela tem vários benefícios a nível cardiovascular e sistêmico, verdade. Então, ela está sempre indicada sempre que não houver contraindicações. Mas, na nossa realidade de atenção primária, é uma medicação, um grupo de medicamentos que praticamente não é usado, tá certo? Como vantagem, ele tem diversas vantagens, induzem perda ponderal rápida, redução de eventos cardiovasculares, uma redução importante de mortalidade em pacientes com doença cardiovascular, uma rápida hipoglicemia, uma dose segura, e eles ainda induzem redução de PA. Então, assim, é tudo de bom, mas o preço é pouco acessível. Os cuidados, a gente está falando de uma medicação injetável, né, subcutânea, são os mesmos cuidados da insulina, sempre. Ok? Não congelar, manter sob refrigeração, os mesmos cuidados da insulina em relação à agitação, armazenamento, aplicação dos mesmos locais, tá certo? E tem essa desvantagem que eu fiz questão de ressaltar, que tem uso subcutâneo e tem um custo pouco acessível. Elas também parecem estar associadas com neoplasia de tireoide. Os efeitos adversos mais comuns, dispepsia, náuseas, diminuição do apetite, diarreia, astenia, cefaleia, tontura. São medicações bastante seguras, né? Contraindicação relativa, histórico progresso de pancreatite e especificamente da lixizanatina em gastroparesia severa, porque elas identificam o esvaziamento gástrico. E com contraindicação absoluta, somente o hexametrildo tem, que é um pirifinado que tem. Nós temos, por último, os fármacos que promovem a glicosúria. Nós temos as gliflosinas, os inibidores da SLGLT2. São medicações de acesso médio, né? Não são tão baratos quanto as glitazonas, né? Nem são tão baratos quanto algumas gliptinas, mas eles são excelentes medicações. Excelentes medicações, ok? Dentre os três, o melhor é a empagliflozina, que também costuma ser menos acessível. Ele é o melhor para doença cardiovascular estabelecida e para risco cardiovascular alto e para insuficiência cardíaca, certo? Depois da empagliflozina, que é conhecido, o Jardiance, esse nome até é bastante conhecido, nós temos a canagliflozina, certo? Que ele tem um médio efeito protetor. Esse aqui tem um melhor efeito, um médio efeito. Mas tem como um efeito adverso raro, mas que foi associado à amputação de dedos do pé. E existe um risco para fraturas ósseas. Então, esse efeito adverso é um pouco problemático, concorda?
mas é raro, ok? Mas existe essa associação. E por último, nós temos a dapaglifosina, que é a mais conhecida do dia a dia, o Forxiga, que ele não tem efeito protetor para doença cardiovascular, mas tem um benefício de insuficiência cardíaca, mas ele também está associado com uma dorsalgia mecânica. Desculpa, uma dorsalgia de caráter mecânico. A comodidade da posologia é um fator muito forte em relação a essa classe de medicamentos, certo? E as vantagens da redução de perda ponderal, diminuição de PA, ser nefroprotetor, redução de eventos cardiovasculares, redução de mortalidade do paciente com doença cardiovascular. Então, assim, isso torna as glifosinas as medicações de segunda escolha, sendo sempre indicada sempre que não houver contraindicações para o paciente puder adquirir e comprar a medicação, ok? E efeitos adversos mais comuns, como eles induzem glicosúria. O efeito adverso mais comum é infecção geniturinária, colaciúria, eles podem causar constipação, náusea, sede, tá certo? Eles potencializam diuréticos para dispor de contenção naquele paciente que faz uso de diurético, com contraindicação relativa àqueles pacientes suscetíveis a ITU, infecções genitais, aquele paciente que tem uma calculose de repetição, com infecção de repetição, aquele paciente com rim único, você vai tomar bastante cuidado em relação a isso. Não foi estabelecido como contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação importante. Como contraindicação absoluta, como a medicação de uso de função ação praticamente renal, com clínica de creatinina menor do que 45, a medicação não tem onde agir. E assim, nós terminamos a parte 1 do manejo farmacológico, que foi a parte dos hipoglicemiantes orais. A seguir, a parte 2, quando a gente vai abordar a insulinoterapia. Obrigado.